A partir de agora, vamos com os destaques da economia, vamos falar sobre combustíveis e por isso está chegando Luiz Carlos Ongarato, professor. Seja muito bem-vindo, boa semana. Boa tarde, Tôndolo. Boa semana para ti também, para todo mundo que nos acompanha aqui na Sagres. É um prazer estar aqui novamente. Professor, o assunto da semana é a gasolina, seja pelo aumento, seja pelo diminuir ou não os impostos, mas o fato é que nos últimos dias o presidente Jair Bolsonaro havia declarado que não é nem aquele discurso oficial, nem um movimento oficial, né, com envio de projetos, de propostas. Ele apenas sugeriu que uma das ações que poderiam acontecer para atender os diversos consumidores e principalmente os caminhoneiros para a redução dos combustíveis, do valor dos combustíveis, seria o valor fixo dos ICMS. Os secretários da Fazenda ou de Economia dos estados reagiram e fizeram uma carta dizendo que são contra. Por que o pessoal é contra, hein, professor? Bom, Tôndolo, essa questão de combustíveis ela é muito interessante, pelo viés muito particular dentro da economia, porque são produtos que a gente chama produtos inelásticos. Ou seja, independentemente vamos colocar assim, do aumento ou diminuição de preço, o consumo ele não se altera, porque ele é um produto indispensável, vamos pensar assim, né? Então, por que não se altera o valor conforme, né, essa questão aí dos secretários colocaram? Simplesmente porque o ICMS ele é um tributo estadual que ele é uma alíquota que ele é cobrado em cima do valor X específico de determinado produto, de determinada mercadoria. Então, ele não adiciona nenhum valor a mais e nem tira, vamos colocar assim, do custo da mercadoria, né, custo do empresário. Mas sim, ele é um valor adicional colocado e, por ser uma alíquota, ele é proporcional ao preço, o preço originário daquele bem. Então, se a gasolina custa, ou diesel, né, qualquer combustível custa R$1, é R$1 mais o valor dos tributos. Se ele é 50 centavos, é 50 centavos mais o valor dos tributos. Então, não é diretamente aí a questão tributária que vai resolver o problema, não. E aí, quando ele sugere isso, de fixar o ICMS, mas na composição, como você destacou, o ICMS é um imposto estadual. A gasolina também tem impostos federais. Não seria o papel dele atuar só nos impostos federais e apenas sugerir que os governadores tomem essa atitude de redução? Eu também não estou aqui querendo ser contra, né? É só para entender. Mas é por aí mesmo, tá? Dentro da nossa legislação tributária hoje, cabe ao governo federal os impostos como IPI, PIS, COFINS, né, e outros adicionais de combustíveis, que são 30% do valor total do combustível, mais ou menos cerca de 30% desse valor total. Já o ICMS ele tem uma peculiaridade em cada estado. Por quê? Por ser estadual, o ICMS ele vai da realidade de cada estado. Vamos trazer um dado aqui arredondado, tá, por alto. O estado de Goiás, cerca de 25% da arrecadação total do estado, gerida pelo governador Caiado, é de ICMS, de ICMS de combustível. Então, o que acontece aí? A gente está falando de um tributo, tá, que tem um peso muito grande dentro dos orçamentos estaduais, né, e principalmente em cima dos combustíveis, que, como eu expliquei anteriormente, independentemente do preço, se ele vai aumentando cada vez mais, não há uma queda proporcional de consumo. É muito diferente se fosse qualquer outro tipo de item que a gente consumisse no nosso dia a dia. Mas quem precisa de combustível para se locomover, automaticamente vai gastar ali 5, 6, 7 reais o valor da gasolina
e não tem muito para onde correr. Professor, reduzir valor, reduzir impostos da gasolina é ir contra uma linha, um olhar ambiental, vamos dizer assim? A gente pode entender que para a economia também é estimular o consumo desses produtos que agridem o meio ambiente, de usar esse consumo? Eu digo porque nós poderíamos estar discutindo, vou manter esse preço e esse valor vai para investir em carros elétricos, por exemplo. Nós poderíamos estar discutindo isso aqui e não essencialmente apenas redução ou aumento do valor da gasolina e dos combustíveis de uma maneira geral? Tôndolo, essa questão, como tu pontuou aí, é uma questão muito maior do que está sendo colocado. Tá? Tem muito mais responsabilidades do que trivialmente ela é discutida numa live, numa declaração, alguma coisa, um político fala uma coisa de um lado, aí vai um governador fala uma coisa, o secretário fala uma coisa, o presidente fala outra coisa. Não é necessariamente somente o valor do combustível que a gente está discutindo. Por exemplo, a nossa matriz logística, ela é toda baseada em combustíveis fósseis, como o diesel. A gente utiliza de uma forma ruim a nossa cadeia logística. Por exemplo, o caminhão, ele é muito interessante até 1.000 quilômetros, né? Num raio de 1.000 quilômetros. A gente fala de percorrer distâncias de 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 quilômetros dentro do Brasil. Então, a gente já não está com o mesmo modal, né? O modal mais adequado. A gente também tem o debate ambiental e também o debate da mobilidade urbana. Se a gente fala em gasolina, a gente fala de mobilidade urbana. Então, por que eu, como cidadão comum, quero que a gasolina baixe de preço? Simplesmente porque eu uso muita gasolina para o meu trabalho, para eu me transportar de um lugar para outro. Isso é um problema de mobilidade, porque grande parte do meu orçamento está em transporte. Se a gente tivesse transportes públicos mais eficientes e disponíveis a todos, a gente não estava tendo esse tipo de preocupação. Uma outra questão é, se eu baixo também o valor abaixo, né, de mercado, se a gente colocar um comparativo cambial com o preço da gasolina na Europa, o preço do diesel na Europa, a gente provavelmente tem valores mais baixos aqui no Brasil. Por quê? O petróleo é um produto, é uma matéria-prima que tem o seu preço balizado internacionalmente. Então, não é uma questão de estar caro aqui em Goiás ou em qualquer outro estado do Brasil ou estar caro no Brasil. É algo que está ficando caro no mundo todo, tem essa oscilação. E aí, para a gente começar a ir entendendo, principalmente a composição do preço da gasolina, como é que eu tornaria, assim, como é que a economia, e aí eu estou comentando sobre o aspecto da macroeconomia, onde a gente vem falando sistematicamente nas últimas edições que o Brasil vive um momento de alerta, de tensão, né, de controle de gastos, que infelizmente não tem como ter essa redução, a não ser que haja que movimento é esse que nós vamos fazer? Ele tem que vir integrado a um plano e não uma ação pontual. Que efeito tem isso na economia? Bom, dentro da economia, né, se a gente for falar em abrir mão de impostos, vamos falar assim, olha, vamos zerar, o que está se falando, né, ultimamente? Vamos zerar o imposto de gasolina. Mesmo que zerasse, se tivesse essa possibilidade, a gente está falando de um estado e de um país que não tem nem como honrar suas obrigações primárias. A gente está vivendo um período já de anos de déficit fiscal. O que é isso? Falta dinheiro dentro do tesouro, né, que são as contas nacionais. E com isso, o governo federal e estadual ele não consegue honrar os seus pagamentos, né, as suas contas. Então, quando a gente fala de abrir mão de tributos, a gente está falando de uma perspectiva que ela não existe num curto prazo, por exemplo. E o que é curto prazo? No curto prazo, seriam quaisquer políticas econômicas de 4 a 8 anos, para a gente colocar aí
simplificando a economia um pouco, seria qualquer política que tenha o seu impacto, que você faça hoje tem o seu impacto em até 8 anos, seriam isso. Então, Tá? Por exemplo, o problema da inflação ele é um problema de curto prazo, mas se você não resolve ele hoje, automaticamente ele vai continuar existindo. O problema de déficit fiscal ele é um problema de curto prazo, porém, se você não resolve, se você não estanca as suas contas, automaticamente ele vai continuar existindo. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, a gente não consegue abrir mão de tributos hoje por conta da perspectiva fiscal. Então, vamos pensar assim, direcionando um pouquinho mais, né, para dentro do debate sobre os combustíveis. O principal meio que aí todos os caminhoneiros, os cidadãos comuns, né, vamos colocar assim, que não trabalham diretamente ali com o seu carro, com o seu veículo, o que eles teriam que solicitar, demandar a nossos governantes? A gente tem que falar de crescimento econômico, a gente tem que falar de movimentação da economia, porque simplesmente baixar o valor dos combustíveis não vai gerar demanda por mais frete. A economia parada, ela não gera demanda por frete. Tá? E tem um outro fator, mas eu vou guardar esse fator para daqui a pouco. O que é né, isso? Que a gente pode conversar. Então, eu vou até anotar aqui para eu não esquecer esse fator. Porque a gente fez ainda sobre... Eu tenho algumas perguntas com relação a esse pós, e achei interessante a sua perspectiva de que diminuir o preço da gasolina não vai aumentar o consumo. Não vai aumentar, não vai reaquecer a economia. Não é isso que vai reaquecer. Ou seja, é uma ferramenta que não deveria estar sendo discutida agora como num aspecto macro. E eu estou aqui dizendo porque eu gostaria que diminuísse o preço da gasolina, com certeza, porque isso impacta em outras tantas coisas. Nós pegamos uma lista, professor, da FECombustíveis, um levantamento da FECombustíveis com os 10 menores ICMS dos estados brasileiros. Aí a gente fez uma tabelinha para quem está nos acompanhando em imagem, os 10 estados com as menores alíquotas de ICMS. Essa é uma pesquisa da FECombustíveis, realizada de 16 a 31 de janeiro, ou seja, na segunda quinzena de janeiro. O Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Roraima, Santa Catarina, São Paulo são os estados com menor alíquota de ICMS, com 25%. Rondônia, Espírito Santo e Paraná fecham a lista. Rondônia tem 26%, Espírito Santo tem 27% e o Pará, com 28%, são os 10 estados com as menores alíquotas de ICMS. Isso significa que o combustível nesses estados são mais baratos? É uma boa pergunta. Olhando agora... Oi, diga. Já pode falar, pode Não, falar. Pode falar. Pensei que já era a pergunta. Não, e assim, será que significa que o combustível é mais barato nesses estados, professor? Não, Tôndolo, não tem, principalmente se a gente for olhar o ICMS, aí ele é mais barato na região norte por uma questão de logística. Como a logística de distribuição para a região norte do Brasil, ela é muito mais precária e tem muito mais custos, inclusive o combustível ele vai de caminhão, com caminhões, balsas, né, ou a navegação de cabotagem, tá? Que é a navegação entre os portos dentro do Brasil, isso vai depender da cidade que a gente está falando, enfim, tá? Se é capital, se é do interior. E aí, por que o ICMS ele é mais barato? Porque o custo logístico é muito elevado. Então, nesses estados, provavelmente a gasolina e o diesel, né, enfim, o etanol é inviável em alguns estados desses que você comentou, porque é uma compensação, tá, dos outros custos que são gerenciais, logísticos, enfim, que não são custos diretamente ligados a tributos. Tá? Então, tem essa questão também que a gente tem que olhar. E aí, olhando para a parte de cima da tabela, né? Se fosse no futebol aqui, estaríamos olhando o G10, né, professor? Os estados que têm as maiores alíquotas. Rio de Janeiro, com 34%,
alíquotas de ICMS, reforço, dados da FECombustíveis, da Federação Nacional de Comerciantes de Combustíveis. Rio de Janeiro, 34%, Piauí, 31%, Minas Gerais, 31%, quarto lugar, Maranhão, 30,5%, aí depois vem em quinto lugar, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul. Os 3 estados ocupam a quinta colocação, a quarta colocação, não, é a quinta colocação mesmo, com 30%. E aí vem na sequência, todo mundo com 29%. Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Sergipe e o Tocantins com 29%. E aí eu te pergunto, se no Norte a explicação de alíquotas menores é por causa de uma compensação por causa da logística, que é muito mais cara de levar o combustível até lá, professor, e por que no Rio de Janeiro, onde tem petróleo, onde tem produção, onde a Petrobras está lá, se destaca pela alíquota mais cara do Brasil? Pergunta interessante. A resposta é bastante óbvia, Tôndolo. O Rio de Janeiro, né, assim como os demais estados, né, a maioria dos estados do Brasil hoje, possui um déficit fiscal muito grande. Então, qual que é a palavrinha-chave novamente? É aquele conceito da elasticidade, é um produto inelástico. Então, eu posso cobrar muito mais caro, colocar alíquotas mais caras, as pessoas vão ter que consumir combustíveis e automaticamente eu tenho uma receita proveniente ali do ICMS de combustíveis, que ela é massiva. O Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente pode extrapolar essa mesma explicação do Rio de Janeiro para os demais estados, é por uma questão de precariedade nas suas contas estaduais. Então, eu vou forçar um pouco mais o ICMS dos combustíveis, porque eu sei que vai ter consumo. Porque qual que é a outra origem, né? É o consumo no comércio, né? Na distribuição, na indústria, enfim, né? Enfim, o comércio de mercadorias, né? Dentro do Estado. E como isso está desaquecido, automaticamente alguém tem que pagar a conta. Quem paga a conta são os combustíveis. A segunda via é a questão dos incentivos fiscais. Se você olhar, por que tem o Nordeste aí? Por uma questão duplamente, né? Duplamente válida, assim como esses 10 primeiros estados. Você pode ver que todos eles têm políticas de incentivo à captação de indústrias, a empresas, que são os chamados benefícios fiscais. Então, se eu dou benefício para um lado, automaticamente eu tenho que ter uma renda do outro lado. O Estado, né, ele não vai ficar com as suas contas no vermelho, não tem como. Tá? Então, porque ele vai cuidar de parte da educação, parte da saúde, infraestrutura, enfim, todas essas questões que devidamente nós sabemos as responsabilidades dos estados e municípios. Mas é uma questão bastante óbvia, né, para saber assim, olha, quando a gente está olhando essa quantidade de indústrias que a gente está atraindo através de incentivos fiscais, automaticamente a gente vai ter uma maior alíquota de impostos em outras áreas, como de combustível. É só a gente olhar lá para São Paulo. São Paulo não tem incentivo fiscal, então automaticamente ele vai ter um ICMS mais baixo no combustível. E assim ele vai aprendendo a equilibrar e não tem essa questão da compensação. Agora, a curiosidade... Não tem essa compensação. E que outro fator era esse que você ia dizer? Ah, sim. Então, a questão vamos colocar assim, de oferta e demanda de fretes, né, que foi até a grande questão da outra semana, que foi a questão de ter ou não greve dos caminhoneiros. Alguns anos atrás, né, na década passada, nós tivemos um incentivo muito grande também de crédito, e automaticamente um incentivo também para a indústria automobilística, tivemos muito incentivo à compra de caminhões. E o que aconteceu? Você aumentou a oferta de transportadoras, de caminhoneiros independentes, e isso porque a economia vinha numa crescente e precisava realmente, né, tinha mais demanda por frete, por transporte, por logística. Quando a gente tem um novo patamar de oferta de frete, numa economia que está cada vez menos aquecida, está cada vez menor, automaticamente você tem um excedente.
Então, mesmo que haja um controle, Tôndolo, por exemplo, de frete mínimo, isso não vai ser respeitado, não tem um mecanismo de controle. Como é que vai ter esse controle de caminhoneiros com caminhoneiros, transportadoras? Porque a oferta é muito maior que a demanda hoje. Então, é uma questão da própria lei de mercado. Entendo. E aí, diante desse cenário, né, de oferta, demanda, um estímulo, uma outra situação que aconteceu, e ontem o assunto foi a queda, né, na segunda-feira, o assunto foi a queda dos valores das ações da Petrobras. O quanto o governo sinalizar de qualquer forma que vai cometer o mesmo erro do passado, né, que foi um grande erro cometido pela gestão do PT, né, foi de segurar o preço dos combustíveis durante muito tempo. O país pagou caro isso. O quanto o mercado se assusta com uma possibilidade, embora o presidente Jair Bolsonaro, depois de sugerir, ontem já fez um discurso dizendo que não vai controlar. Quem controla o preço é o mercado. Tôndolo, isso vai depender muito da corrente econômica de pensamento do momento, mas é muito mais uma questão política. Vou imaginar, qual que era o objetivo do governo Dilma com seus ministros da Fazenda na época, hoje a gente chama de ministro da Economia, tá? Era, através dessa fixação de preços, fazer um estímulo à economia, baixando custos, aumentando emprego, renda das empresas. E isso gerou um prejuízo para o governo federal, que custou o cargo da presidente Dilma, né? Porque foi feito vamos colocar assim, um acordo com as empresas dessa não repassar isso. E da mesma forma também com a própria população, vamos falar assim, se beneficiando disso naquele momento, e o país tendia a crescer até 2014. Quando a gente fala de um cenário, depois se apurou a questão da intervenção, que isso, como eu até comentei, né, é uma política de curto prazo. Essa política de aumento de gastos do governo, ela chega uma hora que você paga o preço dela, se você não soluciona os problemas. Por um curto período, se você fixar o preço dos combustíveis, do gás, da eletricidade, não há um grande problema se você tiver um plano por trás e seu plano der certo. No caso dela, não deu certo porque a economia começou a desaquecer, ela precisava de uma taxa de crescimento muito mais elevada do que ela estava tendo. Tá? E a gente teve outros problemas de inflação. Nesse caso, quando ele sinaliza que não vai intervir, é porque hoje o mercado está comprando esse tipo de informação, que aquela intervenção, no passado, feita daquela forma, teve o resultado que foi negativo sobre a economia. Então, hoje, positivamente, fala-se que a não intervenção, o mercado ele compra muito mais esse liberalismo do que no passado. Mas, dependendo como for, Tôndolo, é uma questão assim, o mercado está com quem vai te gerar o melhor retorno futuro. Dependendo com quem está contando a história, o mercado ele compra. Então, essa questão de aquecimento de ações e tudo mais vai depender das medidas integradas que estão sendo tomadas pelo governo federal. Então, não existe uma dominância de estratégias. Tanto é que os anos que o Brasil mais cresceu foi com estratégias heterodoxas, que é justamente essa questão de aumento de gastos do governo, intervenção na economia, do que com o liberalismo puro, e aí a gente não teve crescimento econômico. Por incrível que pareça, o mercado ele pede uma coisa que no Brasil não funciona. Mas esse é o Brasil mesmo e, enfim, funciona assim a economia brasileira, que é bastante peculiar. Esse é o jeito brasileiro, né? É o jeito brasileiro de fazer economia. A gente tem excelentes economistas no Brasil por conta disso. Professor, muito obrigado pela sua participação. Tenha uma ótima semana. Para ti também, Tôndolo. Um abraço a todos que nos acompanham aqui na Sagres. Tchau, tchau. Hoje foi o dia da gente entender como a gasolina influencia tanto assim na economia. Para você ter uma ideia, eu fiz uma proporção, né? Hoje, em média, no Brasil,
temos 29% de ICMS, 15% de impostos federais, PIS, COFINS e CID, temos 29% que é o custo de produção da gasolina, que é o da Petrobras, temos 15% do custo de adição do etanol, por exemplo, dentro da gasolina, e temos mais 12% que é o custo e a revenda do produto. Então, isso fecha o valor em 100%. Fiz uma proporção, mais ou menos, tomando como base um valor de gasolina no valor de R$ 4,80. Isso significa que, no litro, custando R$ 4,80, R$ 1,39 é de ICMS, impostos estaduais. 72 centavos de impostos federais. 1,39 é de custo de produção. 72 centavos é o custo do etanol inserido dentro da gasolina. E o custo do produtor, na realidade, de revenda, que são os postos e a distribuição, é de 57 centavos. Ou seja, por incrível que pareça, normalmente a gente coloca o dono do posto como o grande vilão dentro da construção desse preço, mas ele é o menor valor na fatia, nessa pizza que envolve a proporção do litro da gasolina. E aí vale a dica para a gente tentar entender e cobrar governantes, cobrar as pessoas certas por explicações e posturas, planos claros, né? Então essa fica a dica e esse é o rumo que o professor Luiz Carlos nos ofereceu aqui na nossa programação.